Olá, sejam bem-vindos ao canal do Colégio Alciste. Eu sou o professor Claudio Araújo, porém conhecido por muitos aí como Tio Bolinha. Bom, meninos, hoje nós vamos dar continuidade às nossas videoaulas. Lembra que eu falei pra vocês que nós faremos uma revisão da unidade 1 do livro de vocês? Pois é, nós vamos dar continuidade a essa revisão da unidade 1. Na videoaula passada, eu falei pra vocês um pouco sobre a famosa alegoria de Platão. Inclusive, eu espero que vocês tenham entendido sobre ela, porque é a partir dela, inclusive, que nós vamos dar continuidade a essa videoaula de hoje. Mas falando sobre a unidade do livro, é a unidade 1 que corresponde ao conteúdo que fala sobre a filosofia e outras formas de pensar. Meninos, eu falei pra vocês sobre a alegoria da caverna de Platão. Eu espero que vocês tenham entendido sobre essa alegoria da caverna de Platão. Vem cá pra nós. Vocês entenderam mesmo? Eu espero que sim. Mas se não tiver entendido, pode revisar, porque a videoaula está disponível aqui no canal oficial da escola, tá bom? Mas então, falando sobre essa alegoria da caverna de Platão, vocês puderam analisar o quanto ela foi importante e o quanto ela foi objeto de reflexão para os pensadores posteriores a Platão. Inclusive, a gente pode perceber que ela tem muita influência, inclusive, na nossa cultura. Teve um escritor português, meus amores. O nome desse escritor português foi José Saramago. Oh, nome complicado. Eu achei bonito, entretanto. Que, inclusive, essa alegoria da caverna surgiu de inspiração para uma de suas obras, que é a obra O Ensaio sobre a Cegueira. Esse autor, meus amores, fala sobre o fato de nós vivermos uma espécie de cegueira social. Olha, calma lá, não precisa vocês ficarem preocupados. Vou falar sobre essa obra daqui a pouquinho, porque antes de mais nada, afinal de contas, a gente precisa entender sobre quem é esse escritor. Pequeninos, agradáveis e maravilhosas crianças. José Saramago, ele nasceu na província de Ribatejo, mas o pouco que se sabe é que seus pais migraram para Lisboa. Então, a maior parte de sua vida, ele viveu na capital. Durante muito tempo, o José trabalhou em uma editora, onde ele fez parte de funções importantes, do que diz respeito à direção literária e produção. Ele chegou também a ser um comentarista político, sabe? Vocês comentam sobre política? Eu comento sobre política às vezes, mas nem sempre. Bom, mas agora vamos sobre a parte mais importante, que é falar sobre o ensaio sobre a cegueira. Ô tio, afinal de contas, o que foi isso aí? Conta pra gente. Vou resumir de uma forma bem simples. O ensaio sobre a cegueira, ele retrata sobre uma cegueira branca de uma cidade, a qual se espalhou por um grande número de pessoas. Causou, assim, grandes impactos, sabe? Dentro dessa cidade. E principalmente dentro da sociedade. E obrigando a todos a viverem de repente de uma forma que não era muito comum, sabe? Os personagens principais da obra são levados ao manicômio, onde essas pessoas ficavam presas e dezenas de detentos ficavam influenciadas sobretudo dessa cegueira. E aí, minha gente, como toda história, a gente sabe que tiveram muitos conflitos, né? E com isso não foi diferente. Tiveram conflitos enormes. Era mais ou menos o seguinte: as pessoas elas tinham que procurar formas, maneiras, a qual elas pudessem se adaptar diante daquelas circunstâncias ali que eles estavam vivendo, sabe? Ou seja, resumidamente falando, pequeninos, eles precisavam se adaptar à forma para que eles pudessem sobreviver. Mas para qual finalidade, professor? Para se manter em pé, para se manter vivo e também para voltar a enxergar. Essa obra, meninos, também fala sobre egoísmo. Afinal de contas, vocês sabem o que é egoísmo? Para quem não sabe o que é egoísmo, se nós formos buscar dentro do dicionário, a palavra egoísmo, ela está relacionada ao que uma pessoa só procura fazer as coisas a qual convém a elas mesmas. Ou seja, ao exagerado amor apenas com seus próprios interesses. É como se de repente você não pensasse no outro e só pensasse no seu próprio bem-estar. Egoísmo é isso. Não é muito legal, não. Então essa obra, ela retrata esse egoísmo. Quando ela fala que as outras pessoas exigiam vários favores em troca de alguns atos de generosidade. Infelizmente, se nós formos parar para pensar com mais calma, é algo muito delicado para escrever dentro de uma obra. Mas ele mostra a verdadeira essência humana. Mas por outro lado, nós podemos perceber que o autor, ele busca outros valores sociais. Como, por exemplo, quando ele mostra sobre a relação das pessoas trabalharem em grupo, de quanto isso é importante. Mostra também sobre a importância
importância de ajudar o outro e de, sobretudo, pensar no próximo. E ele mostra algo muito importante, que é a responsabilidade social. Vocês já ouviram falar sobre responsabilidade social? É quando a gente tem uma responsabilidade de exercer dentro da sociedade que vai além do nosso interesse, minha gente. É pensar no outro. É uma responsabilidade a qual a gente precisa cuidar do nosso coleguinha, sabe? Dentro do dia a dia. Conservar ele. E a importância de conservar o coleguinha é tão bom. Vocês concordam comigo? Eu sempre cultivo minhas amizades. Espero que vocês cultivem as amizades de vocês também. Voltando a falar sobre a obra, ela também fala das relações de poder, sabe? E do quanto, às vezes, essas relações de poder caem sobre as pessoas uma pressão ruim. E eles, no decorrer dessa obra, vão sofrer uma pressão enorme. Bom, mas resumidamente falando, meninos, o que a gente pode perceber durante a obra é da influência, sobretudo, que esse escritor português, ele teve com a famosa alegoria da Caverna de Platão. E vocês entenderam sobre a alegoria da Caverna de Platão, né? Inclusive, ela serve de reflexões até os dias de hoje. Essa obra também, inspirada na alegoria da Caverna de Platão, serve de reflexões para todos nós. O principal objetivo aqui, nessa videoaula que eu queria, é que vocês passassem a refletir sobre as práticas sociais dentro do dia a dia e do cotidiano de vocês. E do quanto é importante a gente entender e se colocar no lugar do colega e ajudar ele também. Porque, afinal de contas, em algum momento, nós podemos precisar do nosso colega, não é verdade? E do quanto é importante a gente ajudar o outro e não passar a perceber isso como uma troca. Vamos perceber isso como se fosse um ato de generosidade. E aí, se você parte desse ato de generosidade, você recebe como consequência o amor do próximo. E logo ele pode agir da mesma forma com você. Viu como é interessante pensar por esse lado? Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e tenham gostado da obra também sobre o ensaio sobre a cegueira. Se vocês quiserem entender mais um pouco sobre, vocês leiam no livro. Está escrito na página 22 e 23 da unidade 1 do livro de vocês. Caso vocês tenham curiosidade e quererem um pouco desbravar sobre o ensaio sobre a cegueira. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se tiver gostado, curtam, se inscrevam no canal da escola, não deixem de comentar e deixar um beijo pro tio. Olha só, antes de finalizar essa videoaula, eu queria só compartilhar com vocês um momento, sabe? Saiu um videoclipe aí de uma banda um pouco famosa que vocês gostam, do Blackpink. E eu gostei. Então, solta o som, DJ! E é isso, meus amores! Até o próximo!